vocês? Olha o vestidinho que a Ana colocou em mim hoje, gente. Parece uma bonequinha. Muito engraçadinho, uma graça. Bom, a imprensa não para de falar sobre o caso muito sério que aconteceu. E, olha, eu acho que todas as mães se sensibilizaram. Realmente, uma tristeza, um horror, uma agressividade, uma coisa. Gente, que a mãe a gente sente realmente no coração. Um menino lindo, o Rian Brito, neto de Chico Anísio. O rapaz, infelizmente, depois de muito tempo, eu acho que foram 48 horas, ele estava desaparecido, ele foi encontrado sem vida em uma praia. 9 dias, desculpa, eu errei. Após ficar 9 dias desaparecido. Muitas coisas foram comentadas, o que se passava na cabeça do Rian antes de sumir. Infelizmente, ele não deu nenhuma notícia à família, ele ia para uma autoescola e depois sumiu. E hoje, com o coração doendo, eu vou receber aqui a pessoa que melhor conhecia o Rian. A mãe dele, a atriz Brita Brasil. O que ela vai revelar? Será que o polêmico chá usado no Santo Daime foi o responsável pela morte do filho? Será que existe isso? O que essa mãe tem a dizer nesse momento tão difícil que ela está passando? É o que você vai descobrir agora, aqui no programa Super Pop. Roda aí. Um filho desaparecido. A angústia dos pais. A certeza da morte. O caso de Rian Brito ainda não acabou. Acho que se ele quisesse se matar, ele teria entrado com tudo na água, com roupa, com documentos, com tudo. Há muitos mistérios que não se encaixam. Afinal, ele bebia o chá do Santo Daime? Quais os efeitos na mente humana? Como Rian reagiu? O discurso dele era: eu tenho uma missão a seguir. Ele, para cumprir isso, ele não podia comer. A ayahuasca pode ter matado o neto de Chico Anísio. Existe o Rian antes e depois da ayahuasca. Não saia daí. Bom, hoje, segunda-feira, eu estou fazendo um daqueles programas que eu choro. Eu choro porque, realmente, eu acho que uma mãe... Não existe um sofrimento maior que uma mãe possa ter do que perder um filho. Porque eu acho que, quando a gente tem um filho, a gente coloca o nosso futuro, a nossa eternidade, tudo nesse filho. E a gente faz... E não independe de raça, de cor, de país. A gente pensa, essa é a minha eternidade. E quando eu trago aqui qualquer mãe que tenha perdido um filho, eu realmente acho que deve ser o maior sofrimento que uma pessoa pode sentir na vida. Talvez é porque eu tenha 2 filhos e eu amo esses filhos mais do que tudo, e a gente sempre prefere que seja com a gente. Quando eu vi na televisão o caso de um menino tão bonito, que por acaso era neto do Chico Anísio, uma pessoa que eu amo de paixão até hoje, isso me trouxe uma angústia, como qualquer outra mãe que ficou assistindo aquilo, esperando que o menino tivesse saído com a namorada, ido acampar. Ao mesmo tempo, a gente ficou cheio de dúvida. E, no final, não teve um final feliz. Infelizmente, o menino foi achado morto numa praia. O Rian, lindo, um menino bonito, com os olhos brilhando, assim, a gente via nas fotos, cheio de vida. E a pergunta que ficou na minha cabeça: o que aconteceu? O que levou esse menino à morte? Rian Brito, será que ele se suicidou? Será que ele se afogou? Será que ele estava usando drogas? A gente sempre pergunta, porque a gente não espera isso. Um menino bonito, de uma família funcional, o que foi? O que aconteceu? Vamos entender um pouquinho o caso, e aí eu quero conversar com as pessoas que estão aqui comigo, inclusive a mãe do Rian. Coloca aí. O desaparecimento do neto de Chico Anísio, Rian Brito, mobilizou o Brasil. O Rian, de 25 anos, sumiu na terça-feira da semana passada. Está desaparecido. Foi visto pela última vez a caminho de uma autoescola. A família do rapaz veio à mídia pedir ajuda no caso. Uma coisa incrível, fiquei assim muito comovido com a solidariedade das pessoas. Tantas pessoas ajudando, sabe? Uma coisa incrível. Muito obrigado, viu? Infelizmente, Rian, de 25 anos, foi encontrado morto 10 dias depois. A Polícia Civil do Rio confirmou agora há pouco que o corpo encontrado em Quissamã é realmente de Rian Brito, de 25 anos, neto do humorista Chico Anísio. A comoção tomou conta do país.
Em seguida, uma nova informação aumentou o mistério no caso Rian. A mãe, Brita Brasil, revelou que o filho tomava o chá do Santo Daime em uma instituição dirigida pela atriz Leona Cavalli. O ator Niso Neto, pai de Rian, veio a público falar das mudanças na vida do filho após frequentar o Porta do Sol. Existe o Rian antes e depois da ayahuasca, né? A princípio também, nada demais, a gente só veio a saber também quando ele já estava avançado em algumas doses, que foi quando começou a chamar a nossa atenção do emagrecimento dele, assim, muito preocupante. Afinal, que chá é esse? O que ele causa nas pessoas? Seria o responsável pela trágica morte de Rian Brito? Agora no Super Pop. Bom, primeiro eu quero dizer que eu sou imparcial, eu tô aqui tentando entender o caso, eu não tô aqui para julgar ninguém, até porque eu não sou juíza. Eu vou receber todo mundo que possa me ajudar, para que possamos entender realmente. Vou falar boa noite para a Simone, que está ali sentada. Boa noite, Luciana. A gente comentou desse caso, né, Simone? A gente estava torcendo para achar o rapaz. Muito, Luciana, né? Todo mundo ficou muito sensibilizado com o desfecho trágico, claro. Menino bonito, a gente cheio de saúde. Enfim, eu vou falar boa noite também para o Eduardo, que está aqui, Eduardo de Assis Pereira, ele é dirigente espiritual da União Estrela Guia. Muito obrigado por ter vindo. Eu quero dizer boa noite também para o Dr. Luiz Henrique Junqueira Dickmann, que ele é psiquiatra. Tudo bem? Boa noite, Luciana. Tudo bem? E eu queria dizer boa noite também para o Jorge Dordello, apresentador da Operação de Risco. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. E, por último, eu queria agradecer muito a presença dessa guerreira que está aqui, apesar de tudo isso, a Brita Brasil, que é mãe de Rian Brito. Brita, a gente já se abraçou ali, eu quero te agradecer nessa hora de dor, assim, não quero ser piegas, uma mãe, eu nem sei o que te falar, eu vou te falar que a minha vontade é de chorar, porque como mãe de 2 filhos, eu chego a babar de desespero, porque a gente pode tentar arrumar causa, tudo fato é que você perdeu seu filho, e isso... Muito obrigada por você estar aqui dividindo, mas essa sua dor, nem sei como que você está de verdade. Brita, a gente aqui da Rede TV, eu realmente não entendi. O seu filho, ele estava indo... Deixa eu só, assim, vamos tentar entender. Não tem muito o que entender, mas ele estava indo para a autoescola. Você deixou ele. Ele estava dizendo que estava indo fazer a aula na autoescola, é isso? Sim, ele estava muito animado. Antes eu quero falar que foi uma das fases melhores de nossa vida, que ele conseguiu superar 1 ano e 4 meses de um absoluto inferno. Você vai explicar para a gente daqui a pouquinho. E aí a gente estava no momento em que tudo estava dando certo. Entramos em janeiro, né? Teve um milagre no Natal, isso aí é uma coisa que eu persegui a cura dele e conseguimos. Aparentemente, essa fuga eu não posso dizer o que aconteceu, porque só quando eu encontrar com ele. Eu ainda não encontrei com ele. Eu encontrei um corpo que não é dele, ele já tinha saído do corpo. Então, com ele eu não encontrei. Eu vou encontrar. Mas você deixou ele ali, você que deixou ele ali? Sim, gente, todos os dias. O Rian é assim. Tudo que ele faz intensamente. Então, ele não gostava, não queria dirigir. Eu falei, puxa, eu estou tão cansada. A gente mora no alto do morro, lá na floresta. Então, a gente precisa do carro. Onde você mora? Na Estrada da Canoa. Ai, que delícia. Macaco dentro de casa. Não é no Joalho? Macaco dentro de casa, não. Canoas, São Conrado. Então, eu pedi a ele, falava, filho, tira a carteira, porque é importante a gente dividir as tarefas. A gente fica junto desde que ele nasceu. E eu nunca tive empregada, sou babá até 4 anos, a gente foi morar nos Estados Unidos. Então, a nossa vida, passamos por tudo juntos, né? É aquele amigo verdadeiro, né? Uma alma e meu mestre, né? Porque é um espírito absolutamente bom e até puro, né? Porque
ele não precisava, ele estava num momento divino na vida dele, antes de tomar o chá. Bom, vamos ali à autoescola. Então, ele estava, em vez de tirar, porque ele já tentou uma vez tirar a carteira, mas tem que assistir aquele livrinho, né? Aquele livrinho de teoria, e mais isso, aquilo, outro. Aí ele falou, vou fazer 2 horas por dia, 3 horas por dia, pronto. Imersão. Aí, para poder ser rápido, né? Então, faltava apenas 2 dias que teriam 2 aulas à noite. Ok. E como na véspera, que seria o primeiro dia de aula à noite, todos os dias era... todos os dias era... Ele que escolhia a hora, mais ou menos, né, para assistir os vídeos do professor. Então, era mais ou menos umas 1h30, 2 horas, no máximo. E tem uma academia em frente. E eu pude voltar a fazer academia. Você deixava eu pude lá e ia pra voltar academia. a fazer aula de música no Vila Lobos, de teoria musical. Eu pude voltar a dançar o balé, que também por ali. Ok. No Arte de Movimento. Eu já até esqueci o nome. Não importa. Então, você deixava ele ali e ia fazer então, essas coisas. Exatamente, dava tempo. 2 horas calculava. Muitas vezes ele acabava antes e ficava me esperando no saguão. Isso era uma rotina, de segunda a sexta. Você deixou ele lá, então? Segunda a sexta. E ele falou, olha, ligaram para mim que tem uma aula. Ele nunca mentiu. Tá bom, ela acha que ele nunca mentiu. Não, a gente é assim, a família é assim, meu pai é assim. Tá, mas dessa vez ele mentiu. Então, exatamente, é isso que é o estranho. É isso que é o estranho. A doença que ele passou naquela época, que já não estava mais, ela não tinha esse discernimento de... Por exemplo, eles mentem para não tomar o remédio, sabe? Cospe, bota na língua. Então, eles já não é mais ele quando a doença pega, quando a doença domina a cabeça. A gente vai falar com o psiquiatra, mas espera, mas até então você não... Então, ele saiu, falou, me leva lá, era automático. Você levou? Só que eu não sabia que era noite, eu levei. E aí, quando ele marcou comigo 3h30, e aí eu estava no computador, ele ia ligar de baixo, e às vezes eu pego ele lá, mas a maioria ele embaixo da ladeira, eu subo ele. Nada. Porque isso é tão fácil para mim. Deu 4h30, você ligou? 1 minuto eu faço isso. Deu 4h30, não, deu 3h30 que ele marcou comigo, eu já fiquei atenta. 4:15, eu falei, caramba, aconteceu alguma coisa. Quando eu falei assim, vou brincar com ele, eu falo, já bateu antes de tirar a carteira? Aí eu liguei para lá, eles falaram, olha, a Rian não esteve aqui hoje, não. Você ligou para a autoescola? Para a autoescola. Por que você ligou para a autoescola? Porque eu sou mãe. Você ligou para ele? Liguei, tinha ligado várias vezes. Você ligou para ele? O celular dele estava em casa, é isso? Depois que eu descobri, muito depois. Tipo, não atendeu? Não atendeu. Aí começa a ficar preocupada. Aí eu fiquei preocupada do assunto, né? Do assunto mentira com não ter ido. Mas ele teve algum problema? Alguém coagiu para ele pegar um dinheiro. Já começou a achar que era... Sim. No Brasil, a gente tinha uma terceira pessoa na história. Claro. Entendeu? Era mais claro. A mãe começa a pensar... A gente mora num país violento, era mais claro para mim. E aí eu falei, banco. Aí eu falei, tem que saber se ele foi ao banco. Aí que eu fui lá no banco e a gente descobriu que ele sacou. Aí depois a máquina da polícia. Bom, em 24 horas eu fui na delegacia normal. Mas você já estava passando muito mal, né? Aí eu estou passando todas as etapas, né? Porque quando eu liguei para lá, falaram assim, a aula dele é 7 horas hoje. Era a primeira noturna. Aí eu falei, danado. Ainda falei assim, danado. Fez alguma coisa por ele mesmo, já está bom, já está se sentindo seguro e vai chegar na aula. Fui para a aula, 6h30, estava lá na porta esperando. Esperando ele. Aí chegou o professor, abraçou, falou, puxa, o Rian tão rápido, está tirando a carteira muito antes do que a gente imaginava, não sei o que lá, muito assistencioso, muito concentrado. Super bem. A dirigir... Nada do menino. Eu já me corrigi, assim, vai ganhar uma multa de não sei quanto, não sei o que, tudo assim. Aí eu falei, ele viu que eu estava meio sem graça e falei assim, pois é, mas ele não teve aula com você porque é só um professor e só um carro. A pessoa só segue aquele... Certo. Aí ele falou assim, não tive aula. Na hora que ele confirmou, porque achei que fosse uma confusão. Mas ele não estava fazendo nenhuma aula, então? Ele estava fazendo aula? Ele não tinha aula à tarde, é isso que eu confirmei com esse professor. Porque, enquanto isso, era a secretária, era uma outra pessoa que falou, mas o professor dele falando que ele não teve nenhuma aula comigo hoje. Entendi. Aí eu achei que fosse aquelas fugas da doença. Né? Então, agora, aí a gente... Que teve 6, tiveram 6 fugas da doença. Só vamos cortar aqui, que aí depois a gente já sabe que ele ficou desaparecido por 9 dias, e aí a gente sabe que ele foi encontrado.
Até agora, você mencionou que ele estava doente. Sim, ele ficou doente. O Rian era um menino absolutamente saudável. Normal. Nunca teve problema psicótico. Igual a você, igual a mim, igual a ele, igual a todo mundo. Sempre foi? Sempre. Tem milhares de pessoas para confirmar. Em que momento o Rian começou a apresentar problemas psicológicos? Quando ele foi tomar o chá. Ele falou comigo. Você se lembra o dia? Claro, ele falou comigo. Saiu de casa? Eu nunca tomei, eu estou na cultura indígena desde 1967. Eu nunca experimentei nada, não tenho a mínima vontade de experimentar os Yanomamis, tem uma coisa que botam pelo nariz. Não tenho vontade de nada disso. E ele? E ele também não. Ele nunca teve vontade de nada, de drogas, de beber, de nada. Então, um amigo dele foi lá, de 6 anos que ele não ia lá, e falou: Rian, você está lindo, a sua luz brilha. Ele estava uma semana indo lá em casa e Rian levando ele para a meditação. Uma meditação absolutamente dirigida, que é a Gurumai e Yogananda, 2 mestres, tudo direitinho, então não tem nada a ver com nada. Peraí, mas então o Rian já tinha esse lado espiritual dele? Não, esse lado espiritual ele adquiriu uns 2 meses antes disso acontecer, mas era assim, um cara forte, que tinha parado de comer carne, que estava lendo Yogananda e meditando. Apenas isso. Saudável, como eu fiz a vida inteira. Eu faço yoga, meu pai fez a vida inteira. Certo, sabe, é muito saudável você seguir um caminho espiritual ou buscar, conhecer. Mas você estava buscando o autoconhecimento há 2 meses. Ele é um filósofo desde que nasceu. Tá. E aí o amigo ficou lá na sua casa uma semana e... Não, ele é amigo. Ele foi com ele na meditação do Rian. Curioso, curiosidade universitária, tá? Vamos ver se você tem uma meditação ali, tem uma yoga não sei aonde. Normal. Acho que assim, o povo universitário deve saber o que eu estou falando. Não, eu faço meditação, faço yoga. Então estava muito na moda essa busca, essa coisa assim. Busca do mas era uma busca que ele estava bem, super feliz. E aí não é um cara com problemas. É um cara buscando o porquê que estamos aqui, aquela coisa que a gente sabe que as pessoas questionam muito, até é uma coisa saudável. Tem um cérebro. Você questionava, não é, garotada? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Qual é a minha missão? Se você não tem um cérebro, você aceita tudo. Se você não usa seu cérebro, se você... tudo é comodismo, tudo é conformismo. Tem pessoas que pensam pra caramba. Meu pai é um pensador, o Chico Anísio é um pensador, a minha mãe é uma pensadora, a Rose Rondelli é um pensador. Ele vem de uma linhagem, uma vez até ele falou, poxa, o meu amigo, não sei o que ele falou do amigo dele. Aí eu falei assim, você já viu a linhagem que você pertence? Só de artistas, de pessoas que não estão no padrão. Aí ele foi para esse lugar? Ele foi para esse lugar com um amigo, ele perguntou, mãe, você quer ir lá com a gente vai conhecer o tal de Santo Daime. Está na minha rua há uns 40 anos, ou uns 30 anos, que é lá na Canoas, lá em cima, a primeira loja, a primeira igreja do Rio. E eu nunca tive interesse nenhum. E também, o que é mais importante, o que todas as pessoas têm que entender, é que se eu tivesse ouvido falar uma coisa que eu tenho falado desde que ele faleceu, porque eu não ia falar nada, mas como o Brasil inteiro estava procurando pelo Rian, e eu não queria que desse aquele de playboyzinho que foi para lá, inventaram que ele se suicidou, que não tem nada a ver com a personalidade dele, nada disso. O que aconteceu, eu tinha que falar do chá, eu tinha que falar o que estava acontecendo. Peraí, mas explica. Aí ele foi lá, só para ter alguém que talvez não saiba o que ele foi para lá, fez a experiência com um amigo, voltou. Nesse dia? Não voltou tão anormal. Ele voltou normal. Praticamente. Agora eu não sei mais, porque se observar, ele parou de rir. Ele começou a ser um cara sério. Como é que voltou normal? Você parou de rir? Não, Luciana, eu estou falando... O que houve de transformação no dia... Eu não vou ficar olhando para a cara dele falando assim, como é que você está? Não, claro. Ele ficou normal. Mas agora eu vejo que durante esse primeiro mês eu já reclamava, falava, pô, você está chato, você está sério. Ele mudou alguma coisa? E parou, começou a diminuir a comida drasticamente, até levá-lo. Aí ele foi o segundo chá, e terceiro, tá? Por quê? Porque amigos meus que podem tomar. Eu tenho um professor, amigo meu, Kenny, professor de biologia da UERJ. Ele toma há anos o chá. Tem muita gente... Ele é compatível. Há pessoas incompatíveis com a cocaína, com o ácido. Uma coisa... Mas vem cá, estamos falando de igreja ou estamos falando de droga? Deixa eu só perguntar. Se uma droga faz o mesmo efeito numa pessoa
um chá, uma coisa religiosa, faz o mesmo, desperta o gatilho da mesma forma que uma droga, isso que é a minha questão. Entendi. A gente estava conversando antes, a gente até te perguntei, a gente vai perguntar para o psiquiatra, se ele pode ter tido um surto psicótico. Sim, a gente não vai saber, a gente vai ficar na suposição, porque o fato dele ele não dizer para mim e marcar comigo às 3h30 é muito estranho. E o senhor acha, o doutor... Mas não seria importante que um psiquiatra desse um documento para a pessoa que quisesse participar do culto, dizendo essa pessoa está apta, porque uma coisa é você assinar. Mas ele não tinha nada, ela falou? Não, mas... A família toda, gente. Mas aí a continuidade... Não sou eu. Ele é filho de uma grandíssima família. Ele não tinha nada, né? Todo mundo sabe que ele não tinha nada. Ele tem um médico homeopata desde que ele nasceu. É só consultar presidente mundial da homeopatia, doutor Francisco Freitas. Pergunte a ele se ele achou alguma coisa. Não, no caso aí tem um acompanhamento da história. Peraí, depois a gente faz uma entrevista, certo? Sim, isso. Aí... Eu quero só saber com o doutor ali se dá para isso, tudo que ele está fazendo, se dá para se proteger contra o gatilho. Do ponto de vista médico, né, só não atropelando ele, com essas perguntas bem feitas, né, que ele estava falando como é que era, você consegue excluir pessoas. Mas a partir do momento que você exclui essas pessoas, que você não pode usar, você está em tratamento médico-psiquiátrico, você tem... Não, mas quem não está em tratamento médico-psiquiátrico, quem não está tomando, eles só falam lá, se você tem, se você toma esse remédio controlado, Quanto tempo durou essa entrevista? Não é entrevista, não é um papel. Eles 5 dão um folhas. papel e mandam você assinar ou tem uma entrevista? Sim, você lê, só isso, não. Ô, Brita, depois que ele tomou a primeira dose do chá, você falou que ele ficou... Eu não podia saber ser esse chá. É isso que é a questão. Eu não sabia ser esse chá. Você não sabe? Não sabia. Eu fui ver na 4ª vez, eu fui lá com ele para saber. Eu desconfiei que fosse. Porque dentro da vida dele, a única coisa diferente era tomar o chá. Eu não podia... não é uma coisa... Agora eu estou contando para vocês. Agosto, setembro, outubro, novembro. Agora eu estou contando tudo para vocês. Mas se ele chega falando que ele está fazendo uma meditação, um chá, e que ele precisa de emagrecer, fazer dieta, comer menos para meditar. Mas isso não tem nada a ver com o chá. Mas exatamente, é porque ele estava tendo algum surto. Alucinações. Mas, Brita, você levou depois, quando seu filho começou a emagrecer muito, eu li que você levou seu filho a psiquiatras. Não, ele só foi ao psiquiatra em fevereiro. Isso aconteceu em agosto, setembro, outubro. Quando eu fui ver o que era. Você foi lá ver? Eu não sabia o que era. O que estava acontecendo com meu filho? Você falou que você assinou junto? Mas aí eu fui. Olha, ele tomou 3 vezes. Eles falam assim, você entra e você deve fazer um negócio que chama... Não sei se vocês têm isso. Eu falei tanto desse nome. Um tratamento que chama... que você toma mais 3 vezes. Você entra, eles falam, você tem que tomar mais... tem um nome em qualquer lugar aí, você pode ver. Bom, mas aí você foi na 4ª vez com ele? E aí, na 4ª vez, eu falei, Nilza, você vai lá, que eu não quero nem tomar esse negócio. Você vai lá, vai lá. Não, ela foi porque o filho não estava bem. Exatamente. Eu achei que fosse lá. Eu fui descobrir. Aí você assinou. Aí eu fui lá, aí a moça no caminho falou, olha, você não pode observar, você não pode ir lá olhar. Você pode alguém olhar o seu? Como assim? Só olhar e não tomar na sua reunião? Pode. A gente filmou, a minha repórter foi, tomou, a gente filmou. Por exemplo, eu acredito em você. Não, mas a gente filmou. Mas o que você acha de uma igreja, de uma religião que cobra R$120 e diz que você não pode entrar sem pagar e tomar? Então, o que eu gostaria é continuar na abordagem do acompanhamento, que eu acho que foi de fundamental importância no caso, né? Sim. Então, depois de uma entrevista demorada... Que a pessoa não tem nada. A pessoa, por exemplo, preenche toda a ficha, sim, acompanhada por mim. Tá. Aí depois eu faço uma entrevista de 1 hora com a pessoa. Sim. Então eu reúno todos que vão tomar o chá no dia. Sim, aí ela não e tem nada. começo a entrevista. Aí ela pode tomar. Muito bem, não tem nada. Ela pode tomar. Mas aí a pessoa, o doutor pode falar com mais propriedade sobre isso, a pessoa pode ser uma pessoa fronteiriça, ou então pode estar passando por um momento na vida em que a pessoa está fragilizada emocionalmente. E se ela mentir? Se ela for lá, mas aí, ela quer experimentar e ela mente. Mas aí ela vai tomar. Mas aí é que está o acompanhamento que eu queria falar. A gente ministra a primeira dose de um daime, que é daime mesmo, de 1º grau.
Então, quer dizer isso? Desculpa. Então, vamos supor que você vai fazer um chamate, para você entender melhor. Você ferve ele 5 minutos e está pronto rapidinho, o chá, certo? Entendi. Mas vamos supor que você troque, ponha pó novo e deixe mais 5 minutos. Aí já fica mais forte. Exatamente, aí é o 2º grau. Entendi, então é e mais aí vai light. 3º grau, 4º grau, daimimel... Mas é verdade que vão vai dando crescendo. doses até a pessoa ter as alucinações? Não, veja. É verdade isso ou não? Tem tanta coisa que a gente precisa esclarecer. Por exemplo, alucinação. O que sente quando toma esse chá? Desculpa. Então, o problema é o seguinte, o efeito básico do chá, e é o que a gente procura mais, é o autoconhecimento. Por que existe uma evolução espiritual quando você toma o chá? Por quê? Porque o chá ele vai abrir aquelas portas do ego. Ele vai fazer ressurgir suas culpas, seus medos, seus traumas, dando a oportunidade de você revivê-los. Você não pode fazer isso careta, sem chá nenhum? De uma forma mais madura. Que explica isso. Porque uma pessoa que bebe, também ela passa a ter pessoa que bebe fica uma introspecção. Dentre outras coisas. Como a ciência que diz que a você cara do tomando psiquiatra. Mas, então, Eduardo, por exemplo, como é o nome do senhor mesmo? Jorge Lordelo. Seu Jorge, então, isso dentre outras coisas. A gente não procura o chá especificamente por uma coisa ou por outra. A pergunta em questão é o seguinte: que tipo de avanço espiritual ou melhora como pessoa o chá promove? Então, estou respondendo nesse aspecto, certo? Existem outros aspectos diversos. Então, por exemplo, quando aflora o trauma, a culpa e o medo, talvez quando você os adquiriu quando era criança, você vai ter a oportunidade de revivê-los de uma forma mais madura, podendo recolocá-los de uma forma mais equilibrada. E isso é bem verdade, porque tem vários casos de pessoas que chegam lá perdidas e desorientadas e com certeza conseguem se equilibrar. Agora veja, o problema fundamental. Eduardo, mas é uma ciência para curar ou é uma espiritualidade? É para curar e é uma espiritualidade. Mas algumas igrejas podem ministrar de forma errada, né? Que é o que a Brita está desconfiada. Então, eu vou chegar lá. Algumas igrejas que não são preparadas. Já estou errada na dele. Já estou achando o seguinte... Por quê? Agora, eu queria que todas as pessoas, de todas as religiões do mundo que existem no Brasil e no mundo, nenhuma religião, nenhuma espiritualidade, você toma um chá para poder se encontrar, minha gente. Trabalha no terapeuta, faz o processo Hoffman. Em 8 dias, eu te garanto que tudo isso que você vivenciou com chá o tempo todo, você consegue. Mas, dona Brita, cada um tem sua religião, sua vertente. Mas isso não pode... Você não pode dar um chá para umas pessoas, porque isso acontece, não é possível. As pessoas que não se deram bem não voltam, porque elas não sabem nem onde elas estão, elas não conseguem voltar, elas não têm discernimento, elas não têm noção do tempo, de grana, de nada, elas estão perdidas por aí. Eu estou pedindo relatos, estão vendo relatos enormes. Você tomou uma vez? Emagreceu quantos quilos? Não, peraí. E a Brita tomou uma vez? Você tomou uma vez? Tomei junto para ver, porque era obrigada a tomar nada. Porque eu não fechei meu olho, porque eu fui lá para ver o que meu filho estava vivendo. Como assim? Você não sentiu nada? Porque eu não quis. Porque eu tenho esse poder. Eu tenho esse poder. Mas se fosse ter um alucinógeno... Porque eu sou uma mãe, Luciana. Eu fui ver meu filho, o que estava acontecendo com ele. Eu tomei igualzinho todo mundo. Não sentiu nada? Não, porque eu não fechei meu olho. Porque se fechar o olho é um problema? Eu acho que viaja. Eles mandam fechar os olhos o tempo todo. Aí você fica naquele negócio, ouvindo aquelas músicas e viajando. Eu não fechei meus olhos. Se ficar de olho aberto, não sente nada? Eu saí e fiquei andando. Mas não sentiu nada? Porque não pode levantar. Não pode levantar? Não. Mas você não sentiu nada? Não senti nada porque eu não deixei aquilo me dominar. Bom, mas espera aí, mas então ou você é muito forte ou o negócio eu sou muito forte. O negócio não é tão forte forte assim. A minha família é muito forte. E teu filho, enquanto você estava lá de olho aberto andando, e ele? E ele estava lá de olho fechado, as pessoas pedem para sair e deitam na grama. Na viagem. Acontece o seguinte, que quando acabou, todo mundo dançou capoeira, porque é assim, 4 horas de duração, a viagem. Então, dança capoeira, come, janta, toca violão e meu filho deitado lá no chão. Não conseguia levantar. E todo mundo apavorado. Dá água, dá suco. Eletroscanice. Ai, meu Deus do céu. Então, toma isso, toma aquilo outro. E a gente ficou muito tempo... Ele passou mal, então? Ele saiu fora de si, gente. Como é que você levou ele para casa depois? Eles ficaram esperando horas passar aquilo. E eu, como não conhecia aquilo, eu sempre achando que ia acabar. Ela falou assim, ele vai ficar bom daqui a pouco. Toma um suquinho, toma aguinha. E nada. Ele ficou bom? Nada dele voltar. Aí levamos ele para casa, no carro, porque a gente foi com uma moça, a gente tem com uma madrinha. Tem padrinho? É a pessoa que te leva, é padrinho e madrinho. Mesmo que você não conheça, é a pessoa que te leva.
Então... A pessoa não tem condição de voltar? Não, é porque você tem que ser introduzido. Você tem que ser convidado. Era um amigo do universitário, amigo do outro desse amigo. Que a mãe foi minha madrinha, a filha foi madrinha do Rian. Mas você não sentiu nada? Aí a gente estava na... Que estranho isso. Luciana, você faria isso, Luciana. Você faria isso se você tivesse que tomar um negócio para descobrir lá dentro o que seu filho tem. Você ficaria ligada, que nem uma leoa. Me chamaram de leoa quando eu saí de lá, porque eu ficava rodando na casa. Eu falei, eu vim aqui para ver o que está acontecendo. E é isso. Agora, Brita, você tentou demover o Rian de frequentar? Você chegou a tentar conversar com ele? Acabou, filho não ali vai mais. Acabou. Ali foi a última vez. Ali acabou, porque acabou ele, acabou a nossa vida. Ela foi investigar, né? Investigar. Você foi fazer uma investigação. Com certeza. Doutor, quer dizer, se eu deixo para o psiquiatra, quer dizer, algumas pessoas podem não sentir nada e outras podem ficar totalmente alucinadas? Que tudo depende também de dose e concentração, né? Mas elas tomaram a mesma dose, não? Todos a mesma iguais. coisa. Não, exatamente, mas cada um tem uma vulnerabilidade. Por exemplo, você tem metabolismos diferentes. Claro. Né? Então, a gente tem enzimas, por exemplo, no fígado, né, que chamam citocromo CYP450. É que nem uma pessoa, eu bebo um copo de vinho, eu caio. Meu marido bebe um copo de vinho e nem sente. Mais ou menos por aí. Tem gente que toma dipirona e tem pressão baixa. Tem gente que toma dipirona e não passa dor, não passa febre. Organismos e organismos. Organismos e organismos. Entendi. E cada substância vai ser metabolizada por uma enzima diferente. Por exemplo, tem pessoas que têm uma enzima super rápida e metaboliza muito rápido. Ou será que também ele já tinha tomado 4 doses e isso fez diferença? Como? Porque essa era a quarta vez que ele tinha ido lá. Ah, não, tá, mas aí a gente estaria falando no mesmo dia, na mesma tomou sessão. 4 doses? Não, 4 meses, uma vez por mês o encontro. Mas quantas 120 doses ele reais. tomava por Quantas vez? doses ele tomava? Era um copo de quase 300 ml, a primeira dose. 300 ml? Sim, desse tamanho, aquele Não, copinho. aí é 200 ml. E 2 pequenininhos de cafezinho. Isso é muito? Bom, Durante, eu não você tá lá conheço mais a que... concentração do daime que eles estavam dando, né? E eles Então, preparam, os seus também tem que preparar, não para de mexer, aí vem gente mexendo, aí vira a noite o outro mexendo, não é assim. E você viu isso depois de ter tomado antes? Quê? Esse negócio acontece, tipo, é um ritual. Eu não vi, já convidaram para eu não posso dezembro. comentar aqui, mas eu conheço uma pessoa, eu não posso comentar, mas é uma pessoa que eu conheço muito bem, que deve estar me assistindo, que tomou 9 e não sentiu nada. Nada. Água, Será né? que depende da dose, assim né, como Eduardo? tem gente que bebe muito, também não sente nada. Organismo. E é uma pessoa da minha família, então eu não vou comentar, que a pessoa deve estar me assistindo, e disse que não... Então, Eduardo, alguém já passou mal na sua igreja? Isso é importante, né, Luciana? Se alguém já passou mal. Alguém já passou mal? Eu gostaria de terminar aquele assunto que já tinha iniciado. Por exemplo, o que é de fundamental importância é a sequência da coisa. Você passou pela ficha de anamnese, pela entrevista, o cara passou, tá legal. Aí ele vai tomar o chá. Aí você dá o chá para o cidadão e vê o comportamento dele, a dinâmica dele na sessão. E este chá, que você vai ministrar pela primeira vez, seria de bom senso que fosse um chá de primeiro grau, pelo menos na primeira vez. Coisa light. Aí a pessoa passou mal, a pessoa não gostou, ela só pode se ausentar da igreja a hora que ela estiver bem. Mas dizem que todo mundo não pode sair dali, verdade, Eduardo? Não pode sair dali enquanto não tiver Exatamente normal. isso que falaram, mas ele não ficou bom, tivemos que ir embora. Quanto tempo demorou? Mas aí Horas sabe o que depois acontece? que todo mundo já tinha comido. Mas né, aí sabe o que acontece? Acontece que o dirigente da igreja, ele tem que acompanhar par e passo, mesmo depois da sessão, mesmo no dia seguinte. Você iria para onde? Você estaria ali? Tem a ficha de anamnese, não tem? Então tem que telefonar. Como é que tá? Houve isso? Ligaram? Não, claro que Traz eu aqui na igreja que eu vezes. quero falar com ele. Claro. Aí fala, meu rapaz... Não, falaram isso. Traz aqui, mas eu falei, de jeito nenhum. Se a pessoa tomou, e o doutor vai poder me confirmar, acionou esse gatilho, não vai adiantar ele voltar na sua igreja. Claro. Porque no caso Mas dele, aí você tem que nenhum. dar o acompanhamento e dar o direcionamento para a pessoa não Mas precisar... eu não vou te ouvir nunca mais Mas se meu igual filho direcionamento engatilhar um seria no negócio. caso do Talvez Rian. até ir para o médico, Que né? isso? Isso. Luciana, Aí nós cobrimos o caso aqui quase todos os dias. E eu falei aqui no seu programa uma coisa, Brita, que me chamou a atenção, você não deve ter assistido na época. Nós mostramos diversas fotografias do Rian e eu não conseguia reconhecer uma foto da outra. Você falava umas coisas e eu querendo te responder. Porque... Ele é um artista, ele alisou o cabelo, cortou o cabelo, botou a barba, tirou a barba. Mas a questão do peso. A fisionomia chegou a totalmente 45 diferente. quilos. Não, 50. O pai falou 45, mas eu que moro com ele é 50. Mas isso foi fruto quanto desse eu problema? tenho as fotos que você passam aí de Que barba. menino lindo, eu tenho gente. horror dessa foto. Olha que lindo.
Ó, esse ele é antes do chá. Essa é uma Agora foto... bota aquela foto de barba. Lindo. Olha que horror, tem horror. Olha que lindo. Agora bota a foto de barba, tem horror dessa foto. Eu tirei do computador. Lindo. Olha lá, tudo normal. Agora o computador dele eu tirei, mas estava no Google dele. Essa, olha o olhar. Tá estranho mesmo. Olha o olhar. Ele estava começando o chá. Tá triste. Não olha a diferença. Olha a força. Mas você conversava com eles? Falava, Rian, o que está acontecendo? Gente, o tempo todo, 24 horas por dia. Eu sou a mãe mais chata do mundo. De ficar em cima, de falar para comer, de tudo. Agora, deixa eu falar só uma coisa. Ao mesmo dia, nós chegamos em casa e tinha uma francesa desesperada com o que ela faria com uma francesa amiga dela que tomou a mesma coisa que ele tomou no mesmo dia, a 500 metros desse lugar. E a francesa não parava de rodar. Ela ficou completamente alucinada. Pensaram em botar ela no Pinel, porque ela veio de turismo. É uma moça que vem de turismo ao Rio de Janeiro e vai tomar um chá para a experiência e enlouquece. Conseguiram, depois de 3, 4 dias, contactar a família e botaram ela no avião. Não sei como ela fez essa viagem. Foi para a França. Eu tenho o contato dela no Facebook. Eu quero saber como é que ela está, se ela se curou. Porque a maioria das pessoas, dos médicos, dizem que não tem cura. É tratamento para o resto da vida. Tem até uma pergunta sobre isso, Luciana. Tem até uma pergunta que fala, o Daime pode deixar sequelas, doutor? Você está dizendo que não volta, doutor? Pode. Os médicos dizem que não voltam. Não, então, um transtorno psicótico induzido por substância, qualquer uma, né? Sem julgar, sem julgar, okay. O que é? A maior parte deles vai retornar ao normal. Só que existe uma parcela considerável de pessoas que vão evoluir com transtorno, que poderiam ter em algum outro momento da vida, talvez décadas depois, ou talvez nunca desenvolver, e por conta de um ou outro gatilho, acabou fazendo. E essas pessoas, muitas vezes, vão precisar de um tratamento prolongado. O prognóstico, quantos anos, quantas décadas vão ser, seria até arrogante da gente falar, mas muitas vezes tratamentos bastante prolongados. Doutor, olhando assim de fora, eu sei que você não tratou o Rian, parece que ele teve um surto psicótico. Exatamente, a gente tem que tomar cuidado, né? Só quando encontrar com ele no céu, porque o que aconteceu naquele momento na cabeça dele e para o lugar que ele foi, que ninguém conhece, que Samã, que é uma coisa mais linda do mundo, mas é um lugar estranhíssimo, porque é lindo, maravilhoso, mas o mar não pode nadar, não tem um sinal, não tem um sinal, mesmo o mar flat, você entra e vai embora. A lagoa, eu falei, nossa, tem uma lagoa doce, é lindo lugar, misterioso, com restinga. Aí você provei a água doce, ele podia até sobreviver aqui, eu estava imaginando que ele estava lá. Aí o cara falou, não, aqui não pode entrar, porque a areia é movediça. Pô, mas o negócio o lugar é assim, mas ele não sabia, ele viu na foto, com certeza ele viu na foto um lugar que ele queria. Você acha que ele foi fazer lá? Ele foi se isolar, como ele fez 6 vezes durante a doença. 6 vezes isso aconteceu? 6 vezes. Ele sumia e ia para onde? Sumia, eu não fiz mais nada, Luciana. Eu te digo, do dia 14 de dezembro de 2014 até o dia 25 de dezembro de 2015, eu nunca saí do lado dele. Até no João de Deus, né? Você foi para o João de Deus, né? Nós fomos, eu nunca saí do lado do meu filho. Ela está dizendo que ela ficou 3 meses. Ele entrava na internação, ele ficou 10 dias, depois 33, depois 11. Eu ficava na porta. Pode perguntar à clínica. Eu vinha todo dia com um presentinho de dar 5 horas para entrar. E ele, mãe, me tira daqui, porque ele não é dependente químico. Um beijo para os dependentes químicos, porque a gente vê o sofrimento dos caras, por que eles foram se drogar, é falta de amor, é tudo uma coisa só. E meu filho tinha isso tudo, um grande amor, uma grande felicidade, um grande talento, tudo certo, entendeu? Ele foi por curiosidade, ele morreu por 4 chás, é o cúmulo. E se fosse só ele, eu falei, gente, toda vez eu pensava, será que tem gente sofrendo igual a mim? Será que tem mãe disponível? Porque olha que sorte, em junho peguei um contrato da Globo por 1 ano, mais de 1 ano. Aí o tempo todo era aquela gravaçãozinha assim, 2 vezes por semana, entendeu? Na Malhação. Então eu podia pedir o melhor amigo dele para ficar em casa. E as mães que trabalham de 9 às 6? E quem não tem mãe? E quem não tem família? E o cara que está rodando por aí, que você não sabe nem por que ele está rodando? Milhares de cartas que eu recebo, que as pessoas largaram seus empregos, que tornaram agressivos, que é a única coisa que o Rian não ficou. Não ficou? Impressionante. Mas esse ano todo,
Ele, então, foi uma coisa séria. Você foi com ele para o João de Deus. Deus. Mas é muito sério, Luciano. Eu estou te falando que é um inferno na pele dele, que ele não conseguia ficar na pele dele. Um inferno de não sentir nada, emoção. Ele falava isso? Um tempo horror, Luciana. E procurou um psiquiatra? Você falou que ele foi internado. Sim. A prima do Niso tem a maior clínica da América do Sul. A prima do Niso. Tá. Médica. Ok. Né? Psiquiatra. E aí foi lá? Sim. Ela nos aconselhou em fevereiro, no começo de fevereiro, porque eu fiquei em janeiro com aquela pessoa dentro de casa, vendo se ia tomar um banho, como eles falaram que ia tomar um banho, ia ficar bom. Eu não entendia o que era aquilo, eu não sabia o que era aquilo. Eu nunca tinha contato com isso. Não, e aí? Justamente não tinha contato com psiquiatria. Nunca soube o que é isso. Quer dizer, o menino normal tomou uma coisa, teve um gatilho e teve um surto. Ele falava coisas sem sentido. Ele repetiu, durante um ano, eu tenho que não comer, eu tenho que ficar sem comer para encontrar Deus no mato. É uma frase só. Eu quase enlouqueci, porque ele só falou isso. Ele falava de assuntos... A religião fala ele isso, é culto. Não, isso foi a voz de Deus que ele ouviu no chá. Ninguém ouve voz nenhuma no seu chá. Mas, dona Brita, é o seguinte... Eu estou há 10 anos no Daime como dirigente, estou há 20 anos tomando Daime, conheço todo mundo aí. Onde é o seu? Onde é o seu? É aqui na Zona Norte, em São Paulo. E passou muito chama? mais de 5.000 pessoas Como é que no meu chama? centro, União Estrela Guia. E nunca ninguém passou mal lá, Eduardo? Passou, mas não aconteceu um negócio nem de perto parecido com isso. Então, passou mal, mas nunca surtou. Claro, que nem passou mal a repórter, mas por que vomita? Como é que ela está hoje? Tá bem. Por que vomita, Eduardo? Por que dizem que as pessoas têm que vomitar? É Porque obrigado a vomitar? eu, por exemplo, no início eu vomitava muito, agora eu não vomito mais. Então a gente desconfia o seguinte, pelos estudos que a gente faz, pelas experiências que a gente tem uma dieta antes de tomar o chá, de 3 dias antes, 3 dias depois. A senhora fez a dieta? É sem comer, né? Comer menos. Não, ali que começou. Não é comer menos, é comer leve. Sim. Comer leve, comer coisas leves, dieta sexual, dieta de drogas, dieta de bebidas. Dieta sexual, desde o primeiro chá até que ele morreu, ele não teve relação sexual nenhuma, porque ele não tinha libido. Mas outro detalhe que eu quero abordar, que me causa estranheza, é que sobre a concentração do chá. Isso é muito importante. Mas todo mundo se dá bem lá. Todo mundo, isso que vocês não entendem. Não é questão que o chá dali está errado. O chá daqui está certo. Não estou falando que o chá de lá está errado, não. Sorrindo, pulando, dançando capoeira, e ele não, é porque é ele que não pode. Como uma pessoa não vai poder, a francesa a 500 metros não podia, como vários no Brasil. Eu nunca tive um caso Gente, vocês não assim podem fazer nunca viu. Se o senhor nunca viu falar, nunca ouviu falar. Eu nunca ouvi falar em lugar nenhum do Brasil de uma pessoa que, por exemplo, toma o chá hoje e daqui 1 ano e 4 meses... Ele tomou 4 vezes. Ou dali para frente surta e não volta mais. Então o senhor vai me dar o seu e-mail, porque eu tenho diversas pessoas me relatando exatamente isso. Olha, eu vou mas mostrar a gente tem que descobrir o ingrediente, a variável que tem aí nesse e-mail que faz com que isso aconteça, porque comigo mas vem cá, não dá para a gente se encontrar com uma terapia, com alguma coisinha melhor do que um chá? Olha, química, porque isso aí é química. Eu sou daimista. Natural. Eu sou daimista, tudo é química. Até a água. Tudo é química, eu sei. Se a senhora beber 8 litros d'água, a senhora morre. Tudo é química, o resto é física. Bom, eu vou mostrar um vídeo que nós fizemos o seguinte: nós colocamos uma repórter, a Luana Dom, e ela foi lá e tomou pela primeira vez o chá do Santo Daime. Ela passou um pouco mal, mas eu acho que ela se recuperou, mas realmente ela passou bem mal. Vamos assistir. Na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Jesus, Maria e José. Todos os homens tomaram e depois começaram todas as mulheres e eu fui a penúltima. Minha vez, vou tomar o chá. Respire, procura se manter ereto. A respiração é fundamental, somente pelo nariz, preenchendo o pulmão lentamente. E um bom trabalho a todos. Trago sempre na lembrança, é Deus que está no céu, aonde está
jamais imaginei, jamais que eu ia passar pelo que eu passei. Nossa, tô me sentindo muito mal. Depois disso, começou uma dor muito forte no meu estômago. E aí começaram as ânsias. Tô passando muito mal. Tô com ânsia. Não podia tomar água, não podia se levantar, não podia sair de lá. O barulho me irritava demais. E teve uma hora que eu não conseguia mais nem sentada, eu conseguia ficar. Acreditam que o Daime é um processo de cura que você faz, né? De purificação. E eu estava passando por aquele processo. Por isso que eu estava tendo os sintomas físicos. É normal isso? Ou é anormal? É anormal? É normal. Você sente que você não está ali, que você tem outra dimensão, que você está sob efeito de alguma coisa. O que eu queria é não escutar nada, entendeu? É normal. É o seu trabalho. Eu queria ficar quieta. Você não fica no seu estado normal mesmo. Meu Deus do céu. Vamos buscar, voltar pra corrente. Pra lá? A todo momento, eles querem que você volte pra corrente. Volta pra corrente, volta pra corrente. Eu queria voltar. O Daime é só um veículo, o trabalho está rolando lá dentro. A gente está invocando com os hinos as forças divinas. Certo? Vamos lá? Vamos lá. E o frio, calafrio demais, eu senti. Não passaria novamente, nunca mais. Não gostei. Abalou muito meu emocional. O dia seguinte foi bem complicado. Não foi legal pra mim. Bom, você teve com ela esse tempo todo. Por que o dia seguinte foi assim tão ruim? Olha, muitas vezes o Daime, como eu já disse, aflora culpas, medos, traumas e com isso, cada pessoa vem carregando coisas dentro dela que a gente não sabe, né? E muitas pessoas não lidam bem com essa afloração de coisas. Mas até hoje, pelo menos a minha experiência de vida dentro do Daime, eu nunca vi um caso igual ao do Rian dentro da minha igreja. Agora, eu trabalho como o Santo Daime, o Daime mesmo, tradicional, aquele do mestre Irineu, que a gente bate o chá com uma marreta de madeira, é um negócio bem controlado, bem acompanhado, pouco. Posso falar uma coisinha? Claro que você pode, querida. Os seringueiros, os mestres, esse tem outro também, roubaram, entre aspas, uma fórmula indígena que eles usam, seculares, há 20 mil anos, e tem aquele conhecimento, e tem um motivo de estarem usando isso. Foi trazido, foi vendo sucesso, foi aumentando, está nos Estados Unidos, está na Europa, está na Austrália, está em todo o mundo, está dando dinheiro, porque tem que ter dinheiro nisso. As pessoas não dão
saem distribuindo, pagam para plantar e saem distribuindo. Tem muita grana envolvida nisso, tenho certeza absoluta. Então, um momentinho só. Deixa na mão do indígena. O cara quer fazer essa viagem, quer fazer essa experiência, pega um avião, vai lá nas tribos, faça essa experiência, e não aqui na cidade, porque vocês não têm estrutura espiritual. Pajé não é um cara que fica, que faz um cursinho de medicina, mas o cara, ele fica preso dentro de um lugar, falando com os espíritos, sabe? Então, respeita a cultura indígena. Você queria fazer um apelo aqui? Sim, eu faço um apelo. A gente está fazendo uma petição. change.org/chá. Eu acho que tá na imagem aqui. Por favor, olha aqui embaixo. A gente vai colocar. É uma petição, a gente está pedindo às pessoas que acham que não se deve se espiritualizar tomando um chá e que acham que há outras formas melhores de encontrar a si mesmo, a Deus, seja o que for para o bem, e não ir passar mal num lugar, e não ir desgraçar a vida de uma família, e de vários, porque não sou só eu, não, é o pai dele, são as irmãzinhas deles que perderam o irmão, são os meus 2 netos que chegaram nos Estados Unidos para passar férias aqui, de 20, 19 anos, que nós tocamos juntos, e tinha marcado essa passagem no dia do crematório, há um mês atrás, e não sabia que nada ia acontecer, e que estão fazendo terapia, e todo um dominó de pessoas caindo em volta de uma família por causa de um chá. Mas não é só o Rian, eu não estou aqui por causa do Rian, mas não, o Rian já se foi, eu estou aqui por causa dos seus filhos, das pessoas, milhares de pessoas que eu tenho certeza absoluta que estão, as mães, eu agradeço as mães do Facebook, que me empurram para fazer isso, essa petição, que me empurram para salvar os filhos delas, porque a sua igreja é maravilhosa, mas não sei se as pessoas voltam, as pessoas se perdem no tempo e no espaço. Então, também peço ao Facebook que desativou a minha conta quando eu estava falando o que aconteceu, na hora em que eu postei uma carta que aconteceu. 4.000 contatos que eu perdi. A nossa campanha está no Facebook, Brita Rian, que tem 300 pessoas que nós começamos anteontem, porque tiraram a nossa possibilidade de falar. Entendeu? Eu peço, com muita gentileza, ao Facebook que me devolva a minha conta, porque isso foi um corte de comunicação nessa campanha de salvar pessoas. As mães estão me pedindo, relatando famílias dilaceradas, que o marido foi tomar o chá, ficou diferente, brigou com a mulher, levou os filhos para tomar chá. Não interessa, nós não temos esse controle, não existe controle, porque esse exame, essa coisa, muitas igrejas, são 220 igrejas no Brasil. Então, eu peço encarecidamente, se você está de acordo que a gente deva terminar com essa possibilidade de você deixar um chá indígena rolando no Brasil e no mundo, na mão de N pessoas, fazendo N químicas, de qualquer jeito ou não. E é impossível fiscalizar qualquer coisa no Brasil, claro, não vai fiscalizar 220, vamos botar um fiscal em 220 igrejas, um fiscal por igreja, isso não vai existir nunca. Então, vamos acabar com isso, vamos salvar o seu filho, porque o meu já foi, já morreu, eu não estou aqui pelo meu filho, ele já morreu, eu não consegui falar com ele para saber o que houve no dia que ele saiu. Então, eu peço vocês para assinarem essa petição, para terminar com esse chá no Brasil. Luciana, só um detalhe. Ela está no direito dela. Tem uma pergunta importante, Eduardo. Há uma idade mínima para se tomar? Porque em qualquer igreja você pode levar o seu filho de 5, 6, 7 anos. Na sua igreja, tem alguma idade mínima? Se um garoto de 10 anos for lá, ele toma o chá? Não. Qual a idade mínima? 18 anos. Lá na minha igreja. Não, a lei fala alguma coisa? A lei não fala assim. A lei fala que, sob autorização dos pais e com os pais, pode. Então pode um garoto de 12 anos e tomar? Quem decide isso são os pais. São os pais. Você não deixa? Eu sim. Meus netos tomam Daime de 1 ano de idade, tem tomavam já na barriga da mãe. 1 ano de idade? Sim. Mas, Eduardo, essa lei, o senhor me desculpa, essa lei precisa ser revista. Você não o senhor pode me desculpe, mas eu acho que essa essa lei não deve ser revista, porque ela já foi revista por 20 anos. Não, pera um pai que pega um garoto de 12 anos e ele... Um ano. Um ano. Ele fala, não, eu quero que o meu filho tome, e uma igreja aceitar,
uma substância alucinógena não tem cabimento. Eduardo, devia ter, no mínimo, uma idade mínima para tomar muito obrigado. uma substância. Mas existem estudos no mundo inteiro que comprovam que isso daí é um equívoco. Onde estão as vítimas do ayahuasca? Eu quero saber isso. Nunca foi feito um levantamento. Mas foi feito o levantamento. Então eu estou fazendo Só um instantinho, deixa eu perguntar só uma coisa. Eu não estou aqui discutindo, eu não entendo, eu não posso discutir a abertura da consciência, do se achar, eu não estou discutindo isso. Porque isso é um aspecto religioso que cabe a cada um. Claro, mas uma criança de 1 ano não tem que se achar nada. Uma criança de 1 ano não tem que se achar. Ô, Luciana, quem conduz a criança até a fase adulta são os pais. Tá, mas o que a criança com 1 ano pode se achar? Sim, mas por isso mesmo que ela não pode decidir qual religião que ela vai fazer com 1 ano. Mas o que ela busca de conhecimento? Quando ela tiver maturidade suficiente, ela vai decidir o que ela quer. Não, tudo bem, mas com 1 ano, qual a experiência que essa criança pode ter do ego? Maravilhosa. Mas como que ela vai se encontrar? A criança fica mais calma, fica mais receptiva, ela fica mais tranquila. Em todos os sentidos, a criança responde bem ao daime. Eu sou a favor, então, que a criança tome. O senhor é a favor? Eu sou a favor que os meus filhos tomem, cada pai que decida para os seus filhos. Vamos perguntar para o psiquiatra. Doutor, o senhor é a favor que uma criança tome uma substância como o Santo Daime, que tem esse poder alucinógeno? Agora eu vou dar minha opinião como pessoa, Luiz, e como psiquiatra. Sim. Eu não usaria, Luiz, eu não usei e não pretendo usar, e não gostaria, né, que algum familiar meu usasse. Respeito muito o Eduardo, uma pessoa super centrada, muito bacana. Claro. Tenho amigos, né, que já usaram, que estão bem, etc e tal, mas eu não deixaria meu filho usar e eu, Luiz, não usaria. Psiquiatra? Como psiquiatra, é o que ele falou. Tem estudos que mostram que a taxa de transtornos equivale à taxa da população normal e outros estudos que falam não, existe um risco aumentado. Entendi. Para criança... Menor de idade, doutor, menor de idade. Não, aí definitivamente, assim, a minha opinião... Como psiquiatra. Não. Ano de idade. Luciana, aqui a Rafaela Ribeiro está contando uma experiência que um amigo morreu após consumir o chá, tinha apenas 19 anos, deixaram ele deitado num colchão numa igreja, num canto, e ele veio a óbito. Inclusive, a gente pesquisou, Eduardo, tem outros casos no Paraná, no Espírito Santo. Sim. O que você tem a dizer sobre as pessoas que tomaram e vieram a óbito? Eu conheço vários casos que isso aconteceu. Um menino se enforcou na rede, outro se afogou no lago. Falta de acompanhamento. A concentração equivocada do chá, outros problemas envolvidos e não do chá corretamente administrado, na concentração correta, diretamente envolvido nessas situações. Por isso que é liberado por lei para fins religiosos, né? Ok, eu vou dar um recado. Agora, realmente, a conversa está muito civilizada, mas é uma loucura. Quer dizer, a gente não sabe o que pensar, porque tem uma pessoa extremamente centrada aqui conversando, tem o médico, tem a Brita, que tem todo o direito de estar absolutamente transtornada. Eu não tiro o direito dela em nada. Olha, eu vou para os comerciais, mas eu tenho que agradecer, eu não estou terminando o programa não, que realmente está sendo um papo muito esclarecedor. E, mais uma vez, agradecer a Brita por estar aqui falando com a gente, que eu nem sei como você está aqui. Querida, muito obrigada. A gente vai para os comerciais, eu já volto, vamos falar mais com você. Eu estou aqui. Posso falar? Posso falar? Alô? Está apagado aqui. Eu já volto, na volta. A gente volta aos comerciais, você fala. Obrigada, eu já volto, rapidinho. Antes de eu voltar para a minha conversa, agradecer o Faustão, que me mandou um beijo ontem para mim, para o Lorenzo e para o Marcelo. Faustão, Luciano, um beijão. Você é sempre muito querido com a gente, muito querido de verdade. Bom, Brita, a gente está meio que correndo aqui, mas você quer falar uma coisinha? Manda lá para terminar. Estou louca para sair correndo, sinceramente, porque é difícil ver essa coisa, esse pau aí, com esse verde aí, e achar que isso é uma coisa que... leva a pessoa ao autoconhecimento, a Deus. Gente, é demais, sabe? É desnecessário isso, é desnecessário. Deixa a ayahuasca na mão dos indígenas. Foi roubada a fórmula. Eu duvido que eles pagam royalties sobre essa fórmula, entendeu? E deixa lá, vai lá fazer uma viagem com o pajé. Dizem que o pajé nem dá para várias pessoas. Algumas pessoas, sim. O Axininca, sim. Mas o outro, não. Você está entendendo? É uma coisa séria a cultura indígena. Não é brincadeira, não. Para ficar um bando de branco fingindo que é índio, dando chá para todo mundo indiscriminadamente. Desculpa, mas eu duvido que essa entrevista de 10 horas com uma pessoa, cada pessoa, parará, não acredito. Brito, você está super no seu direito. Eu queria agradecer por você ter vindo aqui. Eu espero que a sua luta
que você tenha sucesso. Você perdeu seu filho, então você tem todo o direito do mundo. Eu espero que você consiga, não sei como, achar alguma paz e ficar pela sua filha e pelos seus queridos. Minha filha dos 2 netos. Ficarei. Tá bom? Ficarei. Tá bom. Simone, muito obrigada. Obrigada, Luciana. Queria Boa agradecer noite. também ao Dr. Luiz Henrique, muito obrigada. Obrigado, Luciana. Obrigada também, Jorge Lordello. Queria agradecer também ao Eduardo, que não se esquivou de vir aqui para defender a sua crença, que normalmente as pessoas não querem vir a dar a cara a tapa, como fala. Muito obrigado por ter vindo, viu? Muito corajoso de sua parte. Obrigado a vocês. E eu acho que, para terminar esse programa, a gente viu aqui com o psiquiatra o Luiz Henrique que algumas pessoas elas vão e realmente não voltam. Então, você tem que pensar 2 vezes. As suas escolhas de hoje podem realmente determinar um futuro muito perto. Então, vocês que usam qualquer tipo de droga, não estou nem falando disso, presta atenção, maconha, álcool, ácido, ecstasy, sei lá, e tudo. Pensa bem, pensa 2 vezes. Será que a sua vida vale isso? Boa noite. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite.